Is it safe? You talking to me? Is it safe? Is what say? Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio concluo o miniciclo dedicado a Dustin Hoffman, que ficou por concluir o ano passado. Depois de 3 nomeações ao Oscar de melhor ator em apenas 7 anos, em filmes dos quais falei nas 2 primeiras partes desta série, o ator norte-americano terminou a década de 70 a dar provas do seu enorme talento em filmes memoráveis, entre eles o thriller O Homem da Maratona e o drama criminal Beco Sem Saída, os 2 filmes que vamos discutir neste programa. Relembro que o podcast está agora também disponível para ver, além de ouvir. Para tal, basta irem até ao canal do YouTube do Segundo Take. Não se esqueçam de subscrever para não perderem pitada. Antes de avançarmos para O Homem da Maratona, deixo desde já o aviso de que este é um filme impróprio para quem tem fobia de idas ao dentista, pois contém uma cena de tal forma marcante que toca no nervo dos espectadores e determina de forma incontornável a memória coletiva da obra, entretanto associada irrevogavelmente a esta experiência traumática. Não quer isto dizer que o resto do filme não esteja à altura, antes pelo contrário. O Homem da Maratona nasceu em 1974 como um romance de suspense e espionagem do premiado autor e argumentista William Goldman. Aproveito para agradecer ao Rui Alves de Sousa, que me ofereceu uma cópia do livro que tive a oportunidade de ler antes de ver o filme. O infame produtor Robert Evans terá ficado entusiasmado com o texto de Goldman de tal forma que desembolsou $500 mil antes que o livro estivesse acabado para que o próprio o adaptasse ao grande ecrã numa produção da Paramount Pictures, estreada em 1976, curiosamente no mesmo ano em que Goldman também assinou o guião de outro clássico com Dustin Hoffman, Os Homens do Presidente. Para a cadeira de realização, outro reencontro, desta feita entre protagonista e realizador, o britânico John Schlesinger, oscarizado pela direção de O Cowboy da Meia-Noite, à procura de lamber as feridas depois do fracasso de O Dia dos Gafanhotos. O Homem da Maratona conta uma história intrincada centrada em Thomas Levy, também conhecido por Babe, um estudante de história com uma obsessão pela corrida e um trauma não resolvido provocado pelo suicídio do pai, na sequência da perseguição de que foi alvo, no episódio negro da história dos Estados Unidos da América, que se traduziu numa autêntica caça às bruxas, encabeçada pelo senador Joseph McCarthy. Convencido que o irmão, a quem chama carinhosamente Doc, é um executivo de uma empresa petrolífera, Babe vê-se envolvido nas suas perigosas tramas de espionagem que envolvem um implacável criminoso de guerra nazi, o Dr. Christian Zell, e a sua tentativa paranoica de abandonar o esconderijo na América do Sul para se deslocar a Nova Iorque com o intuito de recuperar diamantes, muito provavelmente roubados às suas vítimas, depositados num banco. O sempre fiável Roy Scheider é Doc, o irmão com uma ocupação secreta de motivações e fidelidades duvidosas. Por sua vez, a brilhantar o elenco, o monstruoso Christian Zell é interpretado pelo veterano Laurence Olivier, um cavalheiro britânico que, curiosamente, repetiria a temática dos nazis fugidos à justiça 2 anos depois em Os Comandos da Morte, desta feita invertendo os papéis e encarnando um judeu em perseguição de criminosos de guerra. Zell, também conhecido pelas suas vítimas como o Anjo Branco, foi baseado em Joseph Mengele, médico nazi conhecido pelas suas cruéis experiências com prisioneiros, e pela alcunha O Anjo da Morte. O mistério desorientador das 2 linhas narrativas paralelas no livro, que finalmente toma forma quando as histórias se cruzam e nos é dada a conhecer a relação entre Babe e Doc, perde-se no filme, pela própria natureza da adaptação do texto a um meio visual. Mas nem por isso se perde o impacto da violência casual
desta narrativa assombrada por acontecimentos históricos do passado recente, tanto da crueldade nazi durante a Segunda Guerra Mundial, como do insidioso e perverso atentado à liberdade nos Estados Unidos da América, em nome da luta contra o comunismo na subsequente Guerra Fria. E, se alguma da violência mais gráfica foi cortada do filme depois de algumas exibições de antevisão, a famosa sequência em que Cell tortura Babe, atacando-lhe os dentes com instrumentos de dentista e os seus conhecimentos médicos, continua um arrepiante momento que não só testa a nossa empatia pelo protagonista, como coloca à prova a capacidade de tolerância à dor e a resistência do maratonista, habituado a desafiar constantemente os seus limites. Is it safe? You talking to me? Is it safe? What's say? Is it safe? I don't know what you mean. I can't tell you if something is safe or not, unless I know specifically what you're talking about. Is it safe? Tell me what the it refers to. Is it safe? Yes, it's safe. It's very safe. It's so safe you wouldn't believe it. Is it safe? No, it's not safe. It's very dangerous. Be careful. Relax. Come on. Open. Okay. Como era seu apanágio, Dustin Hoffman atacou o papel de Babe com a intensidade e dedicação de um ator do método, passando dias sem dormir para transmitir real dor física e mental nas cenas em que é torturado por Cell, contribuindo para a sua fama de artista mercurial e difícil. No seminal livro de 1983, Adventures in the Screen Trade, William Goldman confessa ter perdido respeito pelo ator quando este forçou Laurence Olivier, na altura de idade avançada e com problemas de saúde, a ensaiar uma cena vezes sem conta, apesar das dificuldades físicas do idoso colega de profissão que, galantemente, nunca se negou às exigências de Hoffman. Ainda assim, o choque de métodos entre os dois atores não foi segredo, e para a história ficou o retorque de Olivier a Hoffman. Meu caro rapaz, por que não experimentas simplesmente interpretar? É tão mais fácil. I'm only interested in gem quality. Something around the size of my little fingernail. You're talking 6 carats, sir. More probably. Oh, would that be prohibitive, do you think? 15,000. 15. Per carat, naturally. Naturally. I know you. Perhaps you do. I'm pretty good at faces myself. I know this. Christopher Hess, how do you do? Christopher Hess, how do you do? Wait, let me think. I think, surely you came to our antique shop in London? No, that wasn't it. No, but you've been to London. True, but I don't think. Hess, Golders Green. We've been there since 33, when we got out of Germany, my wife and I. Our little shop is quite fashionable now. I always wanted to visit London. Well, I suggest you hurry while it's still there. Well, I thank you for your time, and I'm sorry 90,000 is far too high for me. Our little shop isn't quite fashionable. Thank you. Apesar de Goldman ter visto o final do seu argumento alterado por Robert Towne, O Homem da Maratona foi um sucesso crítico e de bilheteira, relançando a credibilidade de John Schlesinger, que daqui em diante teria uma carreira no mínimo sinuosa, e consolidando Dustin Hoffman como um dos melhores atores da sua geração, não obstante os seus métodos.
I like the pink cast too, but I need a 24-inch lens. Well, we can order that from you. That's no problem. What about... Pardon me, what are you doing? You step back, please. Estreada em 1978, Beco Sem Saída esteve para ser a estreia na realização de Dustin Hoffman, que, segundo reza a história, não terá resistido ao primeiro dia de filmagens, depois de muitas indecisões e pouca metragem de película efetivamente filmada, colocando os produtores à beira de um ataque de nervos. Saiu Hoffman e entrou o belga Ulu Grosbard, encenador da Broadway, tornado realizador de cinema, que já tinha colaborado com o ator em 1971. Baseada em No Beast So Fierce, o livro com elementos biográficos do escritor e criminoso condenado Edward Bunker, escrito quando servia pena de prisão, e, depois de uma suposta primeira versão escrita por nem mais nem menos do que Michael Mann, Beco Sem Saída conta na assinatura do argumento com um duo improvável. O veterano e premiado Alvin Sargent, cuja carreira o levaria a colaborar mais tarde com Sam Raimi nos seus blockbusters do Homem-Aranha, e a inaugurar a carreira, polindo o texto de Sargent, Jeffrey Boam, uma jovem promessa que assinaria, entre outros, O Micro-Herói, Arma Mortífera 2 e 3 e Indiana Jones e a Grande Cruzada, e que viu a sua vida encurtada tragicamente por uma doença rara. Now you understand the conditions of your parole. I gotta get along with you or you're gonna send me back to jail. Dustin Hoffman. You're on parole? I figured I served my time and I just earned a little bit of freedom. My friend, I see that you're going to force me to deal with you. Straight Time. All I want to do is get a job. Job. Dustin Hoffman. Well, it's like a dream, you know. It's every con's fantasy to be out here. I can't tell you the number of times I thought about a scene just like this. Straight Time. You can't trust me. I mean, what the hell? I'm just wasting gas, right? I don't want you to waste your gas. Aren't you gonna kill us, man? Dustin Hoffman. Max Dembo, um ladrão de carreira, é libertado depois de cumprir uma pena de 6 anos de prisão e é forçado a apresentar-se ao grosseiro e condescendente agente de liberdade condicional Earl Frank. Max tenta refazer a sua vida em Los Angeles e uma das condições da liberdade condicional é que consiga um emprego honesto. Na agência de recrutamento, Max conhece Jenny, uma secretária recém-contratada, que o ajuda a conseguir um trabalho remunerado numa fábrica de latas. Visivelmente atraído, Max convida Jenny para jantar, convite aceito pela rapariga intrigada com a frontalidade e comportamento aparentemente tranquilo de Max. Não obstante os esforços para levar uma vida honesta, Max volta a encontrar-se com o seu parceiro de crime viciado em heroína, Willie. No entanto, a sua paciência e boa vontade serão finalmente testadas por Earl, quando este o algema e arrasta para a cadeia, deixando-o a penar por alguns dias na esquadra da polícia, apesar da análise à urina ter revelado que não consumiu drogas. Com um ato de vingança e humilhação sobre Earl, que algema à beira de uma autoestrada com as calças e as cuecas pelos tornozelos, Max vê as suas hipóteses de legitimidade deitadas por terra, revertendo aos seus hábitos criminais na companhia do velho conhecido Jerry, revelando a sua personalidade irritável e violenta. Beco Sem Saída é um regalo para todos os amantes do cinema norte-americano dos anos 70. A direção de Ulu Grosbard é crua, clínica e realista, sem floreados nem intromissões numa narrativa contada de forma concisa e direta, sem explicações ou psicologias baratas para justificar o caráter e o comportamento das personagens. Desta forma, o seu sucesso assenta nos ombros do elenco. E deixem-me partilhar convosco o talento inegável deste conjunto de atores. Dustin Hoffman, como o protagonista Max, carrega o filme às costas ao participar em praticamente todas as cenas com a entrega que já lhe conhecemos, balançando aqui entre uma genuína suavidade e explosões de agressividade mal contidas. Numa carreira de excelentes interpretações, esta não fica a dever a nenhuma das mais celebradas.
No entanto, reparem só nos colegas que o ajudam em cada cena. Como Jenny, temos uma impossivelmente jovem Theresa Russell, em princípio de carreira, a dar réplica a Hoffman. Como o pouco fiável amigo de longa data Willie, temos, apropriadamente, Gary Busey, no mesmo ano em que espantou meio mundo no biopic de Buddy Holly. A sua mulher num pequeno e discreto papel é Kathy Bates, também incrivelmente jovem, quase irreconhecível, não fosse o vislumbre do seu talento. Mas há mais. Beco Sem Saída conta ainda com 2 veteranos, diria mesmo lendas, como o odioso agente de liberdade condicional Earl, M. Emmett Walsh, que a malta da minha geração reconhecerá imediatamente de Blade Runner de Ridley Scott e Sangue por Sangue dos irmãos Coen. Finalmente, destaque para Jerry, o velho e fiável amigo criminoso profissional que se reencontra com Max, interpretado por Harry Dean Stanton. E o que dizer de Harry Dean Stanton, a não ser que não havia pedaço de celuloide que não fosse imediatamente elevado pela presença deste peculiar e inesquecível ator. For Christ's sake. Well, you can play later if you want. I'd like you to play now, though. Why don't you play that song, yodeling? What's that walking stick thing you used to play? Walking stick. You mean hand me down my walking cane? Walking cane, yeah, play that. Come on, we got cause to celebrate. Alrighty. Hand me down my bottle of corn. I'm gonna get drunk just show as you're born. All my sins, take it away, take it away. Supostamente, a montagem de Beco Sem Saída esteve envolta em disputas legais entre a produtora e Dustin Hoffman, que não queria perder a liberdade criativa que lhe tinha sido oferecida quando assinou o contrato para realizar o filme. Ainda assim, quem sabe o quão diferente teria sido o resultado final nas suas mãos. Tal como está, este é um filme nem sempre lembrado nas retrospectivas de Dustin Hoffman, mas nem por isso menos interessante, sendo igualmente demonstrativo do seu enorme talento, despontado no final da década anterior e perfeitamente consolidado ao longo dos anos 70. Termino assim um miniciclo que dediquei a Dustin Hoffman. Se tiverem curiosidade para ouvirem os outros programas desta série, podem procurar estes episódios em qualquer plataforma onde ouçam podcasts. Infelizmente, estes episódios não estão disponíveis no YouTube. Espero encontrar-vos por aqui no próximo episódio. Até lá, boas fitas!